a jornada de trabalho, isso aqui eu queria que o Marcelo comentasse um pouquinho, que é muito isso. Muitas vezes, as modelagens de aplicações de Movement, elas se confundem, num sentido de que elas são basicamente a jornada de trabalho das pessoas, muitas vezes. Alguém começa a trabalhar no dia, ela começa no Movement, ela termina o dia de trabalho dela, ela termina no Movement. Como é que isso vai sendo enxergado assim, Marcelo? Eu queria que tu comentasse um pouquinho. Por exemplo, essa imagem que a gente está vendo aí, ela já mostra tipos diferentes, né? E no fim do dia, todas essas coisas aí são atividades, são tarefas ali que são modeladas, mas elas acabam tendo propósitos diferentes, né? Que é justamente o que a gente falava sobre a natureza do trabalho que a pessoa vai fazer, se é da rotina do dia dela, ou se é alguma coisa que está disponível para ela poder fazer, né? E assim vai. Joia, perfeito. Acho que é importante a gente reforçar sempre que o aplicativo, é claro, cada usuário vai ter o seu login, né? E o aplicativo vai ilustrar aquilo que aquela pessoa precisa fazer, o que ela pode fazer naquele período. Então é muito voltado à experiência de trabalho daquela pessoa, daquela persona. Como é que a jornada de trabalho do Marcelo? Ele pode registrar despesas, ele tem que iniciar, antes de mais nada, o início de jornada, então a CUSAC iniciou a jornada para integrá-la depois com o sistema de RH, então ele pode ter uma série de funcionalidades periféricas ali, de apoio, né, ou de algum tipo de apontamento, que são aquelas que nós chamamos aqui de atividades institucionais, né, são funcionalidades, recursos que eu posso estar oferecendo para aquele meu usuário. E a gente pode separar isso também e distribuir isso de forma diferente de acordo com o perfil de usuário. É muito comum uma empresa de transporte ter motoristas que são contratados no modelo CLT e outros que são terceirizados, né? Daí quando o colaborador loga no aplicativo, ele tem lá o início e fim de jornada, diário de bordo. Já o terceiro, ele não tem isso, mas ele tem o registro de despesa, porque tem uma ajuda de custo ali nos pedágios, no abastecimento. Então a gente vai estar modelando o aplicativo com aquilo que aquela pessoa precisa fazer. E esse agrupamento no aplicativo do que é rotina, né? Os clientes que eu vou visitar, o que é institucional, aquilo que eu preciso fazer para a empresa diariamente ou eventualmente, e também aquilo que são ações mais eventuais. O RH está fazendo uma enquete agora sobre o final do ano e mandou para mim uma pesquisa. Então a gente pode agrupar essas pesquisas, essas ações, essas atividades de forma diferente no smartphone. Então ali na imagem ao lado mostra uma solução de logística, onde no topo ali, em formato de grade, tem uma série de opções que são fixas, né? E embaixo tem as rotinas, tem a lista dos endereços que ele precisa visitar no dia de hoje para fazer as entregas, né? Lembrando que ali a gente tem total liberdade de alterar as imagens, alterar as cores, alterar o design, o agrupamento, né, o layout do aplicativo. Inclusive, mais para frente a gente vai comentar que vai ter um encontro, né, um evento para falar somente sobre modelagem e aparência da aplicação. Mas a jornada do usuário é isso, né? Ele vai estar logado e o aplicativo tem que exibir para ele aquilo que ele pode fazer ou aquilo que ele deve fazer da forma mais amigável possível. Marcelo, uma das questões aqui para a gente pensar, assim como tem esse jeito de mostrar aí, muitas vezes eu consigo estar mostrando alguma história também no menu lateral, por exemplo. Só que daí vem uma questão. Por que a informação vai estar ali? Porque a dificuldade muito do Movement é assim, mas é legal mostrar aqui tal coisa, show, legal. E quando você começar a escalar a quantidade de informação e necessidade de informações para se mostrar na tela? Porque a grande dificuldade da modelagem de um aplicativo é fazer com que a pessoa não precise pensar. Ela abre o aplicativo e ela vê o que ela tem que fazer. Ela tá ali o que eu tenho que executar. Tá mostrando primeiro onde eu tenho que ir. Então, se o que aparece ali é o Joey Lewis, que é o cliente que está aparecendo, é ali que eu tenho que ir. Eu não vou tentar ver se é o de baixo. Não, é o primeiro. O primeiro é o que está ali, é o mais prioritário, é o que está sendo dito para mim que eu tenho que fazer, né? Ou se a atividade mais importante do dia é o registro de jornada, nesse caso, o exemplo aqui que a gente está mostrando, é
a primeira informação que tem na tela, canto superior tá lá, bum, é a primeira ação que a pessoa vai fazer quando ela vai começar. E aí, por exemplo, para eu acessar o menu lateral, já tem um clique. Eu já tenho que dar um tap extra para ver a informação que está ali. Então, assim, pensa a respeito sobre a hierarquia da informação que você vai usar para saber se vai estar no menu lateral ou não. Eu queria colocar ali alguns clientes, por exemplo, para estar disponível, aparecendo no menu lateral. De repente, né? De repente, top clientes, alguma coisa que você tem. Mas no fim do dia, é uma tarefa. O nome da tarefa, de repente, é o nome do cliente, que você vai fazer um atendimento lá, fazer um pedido, por exemplo, para aquele cliente. Mas, assim, vou colocar todos ali. Não é para isso que é feito esse tipo de componente. Esse componente menu é para ajudar a direcionar e poder ajudar a dar direcionamento para a pessoa para aquilo que ela tem que fazer. Só que talvez seja mais relevante trabalhar justamente a lista, que é o que a gente tem que fazer no nosso dia, né? A lista de tarefas, ela vai dando essa visibilidade para a gente, tipo assim, fiz, terminou, hoje terminou. Pode ser que no dia seguinte a pessoa já tem planejado mais 10 tarefas, só que não aparece para ela. Ela só vai aparecer a partir de uma data e hora que eu configurar, a partir daqui a atividade até aparece para a pessoa. Então, são detalhezinhos na modelagem, até na hora de criar uma tarefa, de dizer, eu não quero que o Marcelo veja isso agora. Eu quero que na sexta-feira ele veja lá, que ele tem que ir lá, ligar para o cliente Daniel, trocar uma ideia com ele. Mas agora ele não precisa saber disso, porque agora, quinta-feira, ele tem que fazer essas outras 5 aqui. Essas são relevantes para ele. Porque de repente ele pode dizer, pô, Daniel é o melhor cliente que eu tenho. Vou aproveitar, vou ligar hoje para ele. Não, é amanhã. Hoje são essas aqui que são o foco. Então a gente ajuda as pessoas que estão usando a plataforma nesse desenho de jornada aí.